Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A gente está nesse momento agora começando uma aula de plataforma Low Code do Flutter Flow. E nessa aula de hoje, que é a terceira aula da nossa nova série de programação da plataforma do Flutter Flow, a gente vai aprender a fazer um sistema de login diretamente com o Firebase, que é a plataforma de banco de dados do Google. Tá? O Flutter Flow é do Google. E ele tem nativamente essa opção de você integrar essas duas plataformas. Então, para a gente começar nessa aula de hoje, a gente vai aqui. Eu já estou logado no console do Firebase, tá? Se você não tiver nenhuma conta ainda, você vai lá no Google, clica lá em console firebase.google.com, tá? E aí você cria sua conta lá e acessa a plataforma. Uma vez que você tiver logado, a gente não tem nenhum aplicativo aqui dentro ainda, então eu vou criar o primeiro agora. Ó. Criar um projeto, vamos colocar o nome. Dentro da nossa aula que a gente está tendo aqui, eu vou chamar de app teste aula 3, tá? Então vamos lá. App teste aula 3. Aceita os termos, confirma que vai usar relacionado ao comércio, empresa ou profissão, clique em continuar. A gente não vai deixar o Google Analytics selecionado, tá? Deixa ele desativado, que eu não quero nenhuma... Eu não quero essa função conectada porque ele vai estar fazendo análise para oferecer outros produtos. Isso não precisa ser inserido na nossa aula aqui, tá? Vamos clicar em criar projeto. Ele está criando o projeto aqui e assim que ele criar o projeto a gente continua. Terminada a criação do nosso projeto, clique em continuar. Então eu já tenho o primeiro projeto aqui, tá? Antes da gente continuar aqui, a gente vai agora fazer a configuração de integração lá com o Flutter Flow. Na URL, tá? Deixa eu puxar aqui. O ID do aplicativo é o nome que a gente deu, tá? App teste aula 3. Ele está na URL, ele está entre a barra do project e do overview, tá? Para a gente fazer a integração lá no Flutterflow, a gente tem que autorizar aqui no Firebase. A gente vem uso aqui, ó, na engrenagem, né, visão geral do projeto, usuários e permissões. E está aqui o nome de quem está utilizando, né, que eu criei agora. Nós vamos adicionar um novo endereço de e-mail que é o seguinte: firebase@flutterflow.io. O que a gente faz com isso? A gente vai dar... ele é um editor, tá? A gente vai dar autorização para a plataforma do Flutterflow acessar o nosso banco de dados aqui criado, tá? Então a gente adiciona membro. Pronto, já está ele aqui como editor, beleza? Na plataforma do Flutterflow, a gente clica em criar novo projeto. Vamos colocar o mesmo nome, tá? App teste aula 3. Cria em branco, né? A gente deixa o setup do Firebase habilitado porque a gente está utilizando ele, né? E aqui a gente tem que colocar o ID do nosso banco de dados. Então, app teste aula 3. Clica em conectar. Ele já conectou, certo? Porque primeiro, antes a gente veio aqui e autorizou ele como editor.
A gente clica aqui em Auto Generate Config Files, tá? Para ele criar toda a integração dos dois sistemas automaticamente. Enquanto ele vai fazendo aqui, a gente vem aqui no Firebase em criação, clica em autenticação, tá? E a gente vai selecionar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Autenticação. É porque ele mudou, tá? É diferente da primeira vez que eu utilizei aqui. Clique aqui em Vamos Começar. E a gente vai utilizar, por enquanto, e-mail e senha. Tá? Vai habilitar e-mail e senha para essa função aqui. Clique em Salvar. Volta no Flutterflow. Ele acabou de criar a configuração, né? E a gente habilita a autenticação. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente precisa agora setar qual vai ser a página de login e qual vai ser a página de logado. A gente clica aqui, criar uma página em branco, nomeia ela para login, tá? Cria a página. E a página logada, nós vamos colocar o nome dela de home. E clica aqui em Start Building, tá? Então, o nosso projeto tem duas páginas aqui, tá? O login e a home, tá? O login, a gente vem aqui, ó, em elementos. Vamos pegar aqui embaixo text field, né? Igual a gente teve na outra aula, tá? Se não conseguir localizar rápido, clica aqui, ó. Text. Aqui, ó, arquivo de texto. Vamos jogar aqui um. Esse primeiro aqui vai se chamar e-mail login. E o segundo aqui senha login, né? A gente vem aqui embaixo, como na primeira aula, tá? A gente vai marcar que é um campo de senha, password field. Clica aqui nessa coluna e centraliza aqui os elementos, né? Cadê alinhamento? Padding em alinhamento. Clica aqui. Vou dar um padding de 30 aqui, tudo. Vou inserir um botão aqui agora, tá? Vou renomear ele para login. E vou dar um pad nele aqui para ele afastar de 20, para ele afastar do texto. Aqui no título, aqui em cima, você pode colocar, por exemplo, então, informática não, Academy. Tá? Deixa eu centralizar o texto aqui. Pronto. Aqui em label eu coloco e-mail.
E aqui senha. Igual na aula anterior. Tá? A gente clica agora no nosso container, né, que tem todos os elementos aqui, e vem em main access element e clica aqui no meio. E aí ele vem para cá, tá vendo? Ó? Se a gente der um preview de visualização aqui, ó, tá praticamente igual à aula anterior. Certo? Para configurar a primeira chamada aqui de login, tá? Como não tem nenhum usuário cadastrado lá no Firebase, eu vou fazer nesse primeiro momento uma inserção manual lá. E depois eu crio mais uma página aqui de cadastro e faço a configuração também, tá? Então a gente vem aqui no Firebase, autenticação, tá? Em usuários, adicionar usuário. Vamos colocar aqui, rincão@gmail.com. A senha QWR1234. Adicionar usuário. Então tem o primeiro usuário aqui na nossa plataforma do Firebase. Volta no Flutterflow, clica no botão login, abre aqui o workflow, né, o botão de acionamento do workflow, clique em adicionar ação, tá? Quando a gente clicar no botão com um clique apenas, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em Navigation, Backend Database, Firebase Authentication, tá? E a gente vai entrar com a ação de login. A gente não está criando conta agora, né? E nem está fazendo um logout. Não vai reset de senha. A vantagem de você utilizar o Firebase é que quando você mandou ele gerar os arquivos de configuração, são esses aqui. Então essas funções todas já estão geradas lá e elas aparecem aqui de uma maneira de você só configurar. Você não precisa criar essas funções. Essa é a grande vantagem de você utilizar o Firebase, tá? Apesar dele ser uma plataforma cara, bem cara. Então toma cuidado quais as funções que você vai colocar lá. Então vamos selecionar o login. Ele vai pedir o tipo de login. A gente configurou lá o login de e-mail, certo? Então a gente seleciona o login de e-mail, que a gente não está utilizando rede social para poder efetuar a autenticação. Seleciona e-mail e ele pede o campo de e-mail. A gente configurou aqui o campo de e-mail e o de senha, o campo de senha. Tá? Quando você deixa essa opção marcada Navigate Automatic, ele vai automaticamente te direcionar para a página de home. Vem aqui na página de home, vou renomear isso aqui, ó. Usuário logado, tá? Para que seja identificado que nós estamos na página home, certo? Eu vou colocar, deixa eu colocar para a gente testar do jeito que está aqui. Clica aqui para rodar o app em modo de teste. Ele está carregando aqui. Ele coloca numa plataforma no ambiente virtual, tá? É como se o nosso aplicativo já tivesse sido publicado lá na Play Store do Google e as pessoas fazendo o download no celular executando ele. Tá? É essa plataforma que ele emula aqui, por isso que ele demora um pouquinho para criar esse ambiente virtual. A vantagem do Flutterflow é que tudo que a gente construir aqui a gente consegue testar e emular. A palavra é emular em tempo real as funções do aplicativo e antes de você concluir ele e fechar o pacote, você publicar lá na loja da Play Store ou se você estiver fazendo um aplicativo para rodar em iPhone na loja da Apple. Ele continua carregando aqui. Eu vou dar um pause enquanto ele faz, tá? Carregado, vamos fazer o teste. Rincão
Ele ainda está fazendo o carregamento da coisa aqui, então por isso que está um pouco desfocado. rincão@gmail.com. A senha QWR1234. Efetuou o login e já foi para a página home que nós identificamos aqui como usuário logado. Então funcionou já a integração, né, do nosso aplicativo do Flutterflow com o Firebase. Vou criar uma página nova aqui, ó. Vou duplicar essa página de login, tá? Login, vou duplicar ela. Isso, a página de login. Duplicar a página. Eu vou renomear para... Cadê aqui? Cadastro, né? Vou manter a sessão lá ativa, tá? Aqui, ó, que são 10 minutos. Acho que dá tempo da gente fazer. Esse botão eu vou mudar para cadastro. Vamos iniciar uma ação nele. A autenticação de login a gente muda para... Vou deletar isso aqui. Adicionar uma ação. Deixa eu só renomear aqui o botão para e-mail cadastro, né? Aqui para senha cadastro e o botão para botão cadastro. Quando a gente clicar no botão de cadastro, vamos adicionar uma ação, tá? Com um clique só, a gente vai no back-end aqui, ó, fazer uma autenticação no Firebase e vai criar a conta, tá? Com e-mail e aqui e-mail cadastro, password é senha cadastro. Beleza? Não vai ter confirmação de password. Deixa eu voltar aqui, ó. Sem confirmação de password e navegar automaticamente. Vou dar um... Deixa eu voltar a página aqui. Vou dar uma atualização na página. Só temos o rincão ainda. Vamos criar direto pelo Flutterflow, tá? Enquanto ele está carregando lá, aqui no login, deixa eu mudar esse botão. Botão login. Vou dar um pause enquanto ele carrega. Antes de eu testar, eu vou vir na página home, tá? Vou inserir um ícone aqui. Não, pera lá, cadê ícone icon button? Deixa eu ver. Isso. E a função dele vai ser a seguinte, tá? Adicionar uma ação. Vai ser o back-end database, Firebase Authentication e a função dele vai ser logout. Certo? Para poder sair do sistema. Aqui no ícone, vamos
vim aqui no ícone, né? Desce aqui nas propriedades dele e nas propriedades do ícone, clique em adicionar. Deixa eu procurar aqui por logout. Logout. Deixa eu ver se tem logout aqui. Deixa eu ver logout. Vou deixar esse aqui, ó. Tá? Login, logout. Vou deixar esse aqui. E vou colocar ele para o lado esquerdo aqui. Deixa eu rodar aqui agora para ver. Porque se tiver logado, a gente desloga, né? Como o aplicativo está em teste. E aí a gente cria um novo usuário. Não. Abrir a sessão, eu acho que já está carregada já. Deixa eu ver. Clica aqui. Fechei a sessão que estava. Clica aqui, né? No ícone do raio. Ele vai carregar aqui agora, tá? Assim que tiver carregado, eu volto. Pessoal, ele carregou aqui, mas faltou eu criar duas ações aqui, tá? Ó, eu vou fechar essa sessão e vou vir aqui rápido, tá? Na página login, eu vou entrar com texto. Não possui conta. Clique aqui. Nesse texto, a ação que ele vai ter é o seguinte: adicionar ação. Eu vou abrir adicionar a ação. E quando eu clicar no botão, ele vai navegar até a página cadastro. Tá? E na página de login, de cadastro, né? Eu entro com outro texto aqui. Já possui cadastro. Login. Só para a gente ter essa definição, tá? Deixa eu colocar um padding aqui de 10 do botão. Isso. E na de cadastro, deixa eu configurar ele aqui antes, né? De sair daqui, antes que eu esqueça. Adicionar uma ação, vai navegar até a página login. Pronto. Na página login, volta aqui. Vou colocar um padding aqui também. De 10. Pronto, aí separa. Agora eu vou abrir a sessão e a gente testa. E aí a gente encerra a aula, tá? Aqui na página de login, eu vou clicar aqui em não possui conta, clique aqui, tá? Ele está carregando ainda a plataforma, então... Isso aqui são os diferentes dispositivos que você vê, tá? Celular, tablet e desktop, ok? Você consegue visualizar nos 3 dispositivos diferentes como vai ficar a aplicação. Então, vou clicar aqui, cadastro, tem por enquanto do Rincão, vou cadastrar outro aqui, ó. Renato. @gmail.com. A senha QWR 123456. Cadastrar. Cadastrou e já foi para a página home. Automaticamente a gente tem a página home com o botão e volta aqui, ó. Ok? Vamos visualizar aqui, ó. Deixa eu dar uma atualizada, um refresh na página aqui, uma atualização ó, na tabela. Já entrou aqui. Beleza? Então o sistema de login e cadastro está funcionando e configurado. Clica aqui, ele sai e volta para a página de login. Beleza, pessoal? A gente termina essa aula por aqui.
É praticamente questão de configuração, quando você utiliza o Firebase como teu back-end aqui de banco de dados. Em aulas futuras a gente vai aprender a criar as tabelas, né, para os nossos BDs em Flutterflow, para criar os mais variados aplicativos, dependendo da função que a gente for aprender. A gente vai aprender também mais sobre API, tá? A próxima aula é o sistema de login com a plataforma do Supabase. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja e participe. Deixa no link deixa embaixo aí do vídeo aí nos comentários sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de conteúdo de aula, tá? Se valeu o teu joinha, compartilha. E se você não for inscrito no nosso canal ainda e quiser apoiar o canal, se inscreve, ativa o sino das notificações. É gratuito e você, mais uma vez, está me incentivando a toda semana trazer conteúdo novo, aula nova aqui para o nosso canal, para que todos nós tenhamos acesso gratuito a conhecimento e tecnologia ao alcance de todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Tchau.